Boa noite a todos. Não gosto muito de ficar muito separado, mas não cabe aí a gente todos juntos aí. Obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigado pela plateia online, plateia presencial. Acredito que o último painel é o painel, acho que mais desafiador de prender todo mundo, né? Ainda mais sendo um jogo do São Paulo aqui do lado, então acho que não que eu esteja falando de São Paulo, mas fica muito mais difícil a gente segurar todo mundo. A ideia aqui primeiramente, eu me apresentar. Então, acho que a Regina já me apresentou, mas eu sou a Renata Mancini, fui presidente da AB Cripto no ano de 2022, participei muito da discussão na parte da nova regulação de cripto, então é uma coisa que eu sinto meio que como se fosse um filho. Foi bastante difícil e trabalhoso orquestrar essa nova regulação, mas ela está aí e aguardando aí o Banco Central. Eu sou membro de dois grupos de mulheres, a Woman Leader in Fintechs e também o Compliance Woman, que são grupos bastante fortes e atuantes no segmento. Hoje eu estou na Ripio, eu tenho 20 anos de experiência em compliance, risco e outros assuntos correlatos que muitas pessoas acham bastante chatos, mas eu sou particularmente bastante apaixonada pela área de compliance e risco, então hoje eu estou na Ripio. A Ripio é uma corretora que oferece diversos serviços, como a wallet, a parte de select, o Ripio Card. Então, aqui, lembrando que eu estou numa posição de corretora hoje de cripto. E acho que para a gente falar aqui sobre o nosso painel, e é um assunto que eu acho que foi comentado ou complementado pelos outros painéis, que seria a moedas digitais e tokenização, o futuro do mercado financeiro. E temos aqui nossos experts que vão ajudar muito a gente nesse assunto, mas eu só vou fazer um breve início, que eu acho que vale lembrar que o Brasil é protagonista em diversos assuntos relacionados a PIX, Open Banking, agora com o Drex, e também com a parte da regulação do mundo cripto, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar, e lembrar também que no segmento cripto, o Banco Central, o nosso forte regulador, vai tomar conta aí desse nosso segmento. Quando a gente fala de moedas digitais, eu acho que moedas digitais, juntamente com smart contracts, a gente tem aí uma ideia de que isso vai trazer muitas facilidades para pagamentos, investimentos, infraestruturas. E também, até a gente estava conversando um pouco no café e trocando umas figurinhas, a parte de tokenização, que eu acho que hoje é difícil pensar em alguma coisa que a gente não possa ou não vá tokenizar. Então, isso daí é uma das coisas que a gente vai conversar aí no nosso painel, e eu espero que todos permaneçam por aqui, porque o assunto vai ser bastante interessante. E deixo agora a palavra com vocês se apresentem, por favor. Eveline, Banco BV, Daniel Bitso, e o nosso querido Melfi, na verdade, TecBank e a AB Fintech, com o chapéu muito mais AB Fintech. Então, por favor, se apresentem, e aí a gente começa essa conversa, porque a gente nem tem o objetivo aqui de fazer uma discussão, mas sim uma conversa. Não. Tem que ligar. Alô? Alô? Bom, então vou começar. Boa noite, pessoal. Obrigada por ficarem até o final na palestra mais disruptiva aqui. Então, super agradecimento.
Aqui eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Eveline. Hoje eu trabalho no Banco BV, na frente de Digital Assets, liderando projetos internos e sendo Project Manager do Real Digital, do tão falado DREX. Então, posso compartilhar um pouquinho das experiências aqui, dos desafios. E também, hoje, eu sou pesquisadora no meu mestrado acadêmico, voltado a estratégias que empresas adotam para utilizar o blockchain e como que funcionam essas estratégias empresariais. Agradeço a todos que ficaram até agora. Prometo que a gente vai tornar o painel um pouco mais divertido, assim, vou fazer um esforço do meu lado também, para ser breve. Meu nome é Daniel Steinberg, eu trabalho na Bitso atualmente, sou head do jurídico do Brasil e Global Regulatory Council para cripto e pagamentos também. A Bitso, para quem não sabe, é uma empresa de serviços financeiros baseados em criptoativos. A gente está em vários países da América Latina e no Brasil desde 2020. Eu também tenho uma parte acadêmica assim, que eu gosto bastante. Eu fiz estudo moeda há muito tempo, no mestrado e doutorado, é um assunto que eu gosto muito e certamente com a tokenização, com o CBDC, a gente está claramente indo para outro patamar em termos de infraestrutura de mercado financeiro. Então, acho que essa é um pouco da ideia do painel, assim, falar um pouco disso. E obrigado novamente. Bom, boa noite aí, pessoal. Rogério Melfi, da BFintech. Então, na associação, eu sou membro lá desde a fundação, faz alguns aninhos. Bastante trabalho a gente faz, principalmente com o regulador, fintechs, fomento de mercado. Tive uma boa participação aí nos últimos 3 anos para mais, no Open Finance, então ajudando a regulação, construindo tudo isso. E agora a gente tem o desafio lá, além de outros que o pessoal cuida, mas de Real Digital e garantir como é que vai ser a participação aí dos players no mercado junto com a regulação que está vindo. Basicamente isso, e tenho outros trabalhos aí, mas daí tudo bem. Os outros trabalhos que são os que realmente estão ali. Eu acho que a ideia aqui é a gente bater um papo, então eu não sei se eu direciono perguntas específicas, mas eu acho que a gente pode meio que ir discutindo os assuntos. Eu tendo a ir para um lado mais jurídico com o Daniel, por ser advogado e ser diretor jurídico, então quando você pensa em moedas digitais e tokenização e modernidade, inovação e todas essas coisas, blockchain, a parte de regulação e segurança, o que você imagina ou pensa ou permeia aí na sua cabeça em relação a esses assuntos quando a gente fala dessas moedas digitais e tokenização? Esses assuntos são interessantes, que eles são muito amplos, né? Cada assunto desse a gente daria para falar 3 horas aqui. Eu acho que eu vejo de uma maneira, eu tento encaixar essa discussão de uma maneira relativamente simples, assim. Eu acho que tem 3 formas de ver esse novo mercado financeiro, essa nova infraestrutura de mercado, né? Que ou você pode isolar, então eu estou falando, você pode isolar os criptoativos privados e não regular, excluir mesmo, foi a opção de algumas jurisdições, ou você pode proibir, foi a opção de algumas jurisdições também, ou você pode, de certa forma, absorver isso de uma maneira inteligente e entender o mercado para conciliar com iniciativas públicas. Então, assim, quando em 2008 e posteriormente, quando o Bitcoin e tal, e outras iniciativas de criptomoedas privadas, né, criadas por atores privados, começaram a crescer, claramente houve uma preocupação regulatória, tanto do ponto de vista de segurança, quanto de compliance, até de transações transfronteiriças, né? Como que isso funciona, como que se regula isso, né? E acho que agora a gente está no momento que a iniciativa pública, sobretudo do Brasil, e saludo muito o Banco Central do Brasil, e a CVM também, que entendeu um pouco que é preciso absorver esse mercado privado de uma maneira, entender esse mercado antes e tentar criar uma infraestrutura financeira que consiga conciliar os atores privados
com as iniciativas públicas, né? E acho que esse é um pouco o caminho que a gente está tomando aqui com o Drex, né, que é uma plataforma, com o Real Digital, que é a moeda da plataforma, e com o Real Tokenizado, que é a forma que o token vai ser liquidado nessa plataforma. E pensando em plataforma Drex, né, eu acho que daí a gente começa, aí a conversa literalmente expande assim para 1000 horas, né? Porque daí a gente pode criar uma estrutura cross-chain entre DLTs para poder fazer a liquidação DVP e PVP e token versus token, enfim. Aí aqui é a parte essencial para mim, né? Como que você vincula ou como que você acopla as iniciativas privadas com as públicas. Eu acho que a gente está num caminho super bom, assim, super bom de... Acho que, felizmente, temos o Banco Central que entendeu isso e tem falado com o mercado sobre criptoativos, sobre regulação prudencial de criptoativos, a gente tem falado com eles, assim. Então, acho que estou muito feliz de estar no Brasil, de viver esse momento, é como se a gente estivesse num trem na janelinha, assim, vivendo um momento especial para isso, de acoplamento entre iniciativas públicas e privadas. Eu acho que, se eu até puder complementar o Daniel, mais de 130 países estão estudando iniciativas das suas respectivas moedas digitais. E algumas delas já lançaram, né? Como a gente pode ver, enfim, Nigéria, Suíça, China, cada um com a sua maneira, né? E quando a gente olha aqui no Brasil, na verdade, já começou faz tempo, né? Poucas pessoas se percebem que, na verdade, o Pix foi a primeira fase da sua moeda digital. Às vezes a gente separa as coisas, mas, na verdade, o Pix faz parte da moeda digital que está no plano dos CBDC, das moedas digitais de outros países, né? Muitos países que estão lançando suas próprias moedas digitais estão começando com as iniciativas das transferências instantâneas, que é algo que a gente já tem, é algo que 150 milhões de pessoas aqui brasileiras, elas já utilizam no seu dia a dia, segundo os dados do Bacen. Então, é um número bastante relevante. E quando a gente olha o mercado regulatório, o mais legal é que, primeiro, vieram os casos de uso, né, desde Bitcoin, 2008, 2009, toda essa evolução que a população se aderiu e encontrou vantagem nessas moedas. E depois veio a regulação, né? Ultimamente com a CVM 40, 175, o Banco Central com o piloto. E ao contrário do que muitas vezes acontece com as inovações passadas, por exemplo, o Open Finance começou com a regulação e os bancos tiveram que adaptar. O Pix também começou, né, com iniciativa regulatória e o mercado se adapta. Agora, no caso do Real Digital, não. Os casos de uso já existem, como, né, a Renata mesma disse, a tokenização já é super aplicada em diversas indústrias. Isso já existe e agora está vindo o Real Digital como consequência. Então, acho que essa é a parte que eu acho mais interessante, assim, quando a gente olha o mercado, né, de inovação. E muito em linha com o que o Daniel disse, Daniel também é membro da AB Cripto, então a gente trabalhou bastante em 2022 em relação à parte da regulação. É muito importante essa participação do mercado em conseguir fazer com que o negócio aconteça. É lógico que você tem nesses movimentos cripto, esses cypherpunks, que são completamente avessos à regulação, mas a regulação ela vem para trazer segurança para o mercado, para quem utiliza o mercado. Então, ela não vem para regular a blockchain. E muitas pessoas acham que a regulação veio para regular a blockchain. Não, não é o objetivo regular a blockchain. E cada vez mais o objetivo é você cuidar do mercado, trazer segurança e fazer com que ele ganhe espaço, que eu acho que já está até antigo falar isso, né? Ganhe espaço, porque ele já ganhou. E aí, vindo muito em linha com o que você falou, Eveline, eu acho que o Drex, em especial,
você vê consórcios, né, e participando da inovação ou do começar até o final e fazer com que o negócio aconteça, trazendo conhecimento, trazendo experiência, trazendo, até emprestando pessoas para ajudar o Banco Central a fazer isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente vê que a regulação não é ruim. Lógico, eu estou falando numa posição de compliance. Então, a regulação não é ruim. Mas aí eu vejo, e aí eu queria a opinião de vocês, e esse assunto, moedas digitais e tokenização, e passando a parte de Drex, o que vocês acham, o Brasil como protagonista dessa moeda, é bom ou é ruim? Porque ele é um protagonista em relação à moeda digital, a moeda digital ou essa moeda soberana, né? E o que vocês acham em relação a isso? Causando um pouquinho de polêmica, é bom ou é ruim? Foi muito adiantado ou não foi? O que vocês imaginam? Bom, vou começar aqui puxando. Eu acho assim, a gente, Brasil, está sendo pioneiro de certa maneira, mas daí até trouxe aí, a gente já tem alguns cases. Então, o regulador e os players que estão envolvidos nesse momento, eles não estão às cegas, assim, eles conseguiram estudar bastante o que era, tentaram muito bem entender qual problema seria ideal resolver. Então, a gente trouxe aqui, né? É um problema de pagamento? Não, não é um problema de pagamento, a gente já tem pagamento instantâneo, está funcionando. É um problema X? Não, então vamos resolver, então, ter o Drex, ter toda essa infraestrutura para ter inteligência em meios de pagamento. Então, para comprar um ativo tokenizado, vai ser muito melhor você usar uma moeda tokenizada. Para, de repente, fazer uma transferência cross-border, para ter uma moeda que funcione, de repente, Mercosul, ou que funcione num outro bloco econômico, vai ser melhor a gente ter um ativo tokenizado, uma moeda tokenizada. Então, eu vejo que o regulador ele não está sendo tão pioneiro nesse sentido. Assim, a gente já tem casos e a gente foi indo bem. O que a gente tem aí que leva como vantagem. Então, assim, a gente aprendeu bastante o que podia ser feito, o que não. E eu vejo que a gente está aplicando de uma maneira bem certa, bem coerente e evolutiva. Então, a gente vai ter inteligência, principalmente, programabilidade na moeda. Isso vai ser muito bom para o futuro. Então, assim, realmente é uma coisa que vai direcionar o país para um caminho positivo aí quando a gente estiver usando essa moeda. Mas a gente sempre vai estar, e daí o brasileiro está acostumado a isso, a continuar evoluindo. Então, assim, tecnologia, a gente não pode parar. Mas eu acho que todo mundo que está aqui na sala já viu isso, porque o Pix começou há 3 anos e não acabou até hoje, o Open Finance começou há 2 e não acabou até hoje. Quando o Drex começar, ele vai continuar evoluindo a cada 6 meses, a cada 1 ano, enfim. Então, eu vejo que a gente não está no time errado, não. Acho que a gente está num ótimo momento, assim, para aprender e ensinar outros países que vão seguir aí. Eu acho que todas as conversas que a gente teve com o Banco Central foi sempre assim, qual é o uso de caso? O que blockchain, de fato, vai otimizar nesses fluxos, né? Por que blockchain é eficiente aqui? E sempre teve uma dificuldade de explicar isso, e acho que começou a ficar mais claro agora, assim, usos de caso, né? O Banco Central está querendo, acho que o piloto é muito a cara disso, né? Acho que no piloto tem 3 problemas ou situações que o Banco Central quer entender. Primeiro é privacidade, segundo é escalabilidade e terceiro é interoperabilidade. Então, assim, essas 3 coisas o Banco Central quer entender no piloto, não está endereçado ainda. Privacidade, para mim, é um ponto super relevante e não é simples, sobretudo quando você faz acoplamento entre redes, né? Quem programa aqui sabe a dificuldade disso. Então, acho que tem essa dificuldade. O piloto é muito interessante por isso. Acho que o timing foi correto, e o Banco Central ainda está buscando usos de caso. Assim, acho que o uso de caso mais evidente é liquidação, né? Eficiência de liquidação e mitigação do risco da contraparte, né? Então, o delivery versus payment e o payment versus payment para casos de câmbio, eu acho que é isso que o Banco Central está olhando mais de perto. E, claro, sempre olhando os estudos do BIS, né?
como que foi os estudos do Jura, do MBridge, como que isso pode ajudar e pode criar uma governança entre países do que está sendo implementado, né? Por exemplo, o euro está sendo criado no modelo de varejo, o real digital no modelo de atacado. Como que você cria uma unified ledger entre esses dois sistemas? É um desafio, né? É um desafio. Então, assim, acho que o timing correto, acho que o timing adequado, justamente para entender o que os outros países estão fazendo e me parece que o Banco Central está... Acho que até o prazo de extensão foi adequado, assim, na minha opinião. Eu queria fazer uma breve enquete aqui, até para a gente acordar um pouquinho antes do happy hour. Quantos de vocês investem em ações ou fundos de investimento na pessoa física? Olha, eu acho que quase todo mundo levantou a mão. Quantos de vocês já contrataram um crédito imobiliário, de financiamento, ou um crédito mesmo? Pois é, isso está na nossa realidade, certo? Então, eu vou te dizer que isso vai ser impactado daqui a um bom tempo, não muito longe. Vou dar um exemplo. Com o DREX, ou a tokenização, no caso do investimento, a gente vai poder investir na hora, de forma instantânea. Hoje, é das 9 até as 5, né? A Bolsa de Valores. E os fundos de investimento, muitas vezes a gente tem que esperar D+1, 2, D+40 para retirar. Isso tudo é muito burocrático. Você tem que pagar taxa de administração, de custódia, né? Da rentabilidade da gestão. Tudo isso são taxas que acabam onerando muito, tanto nós como clientes, né, investidores, tanto os bancos e as instituições financeiras por meio das intermediações, né, com os custodiantes e tudo mais. Tudo isso, eu acredito que as formas de se servir novos produtos financeiros vão mudar, né? A gente vai ter serviços mais ágeis, mais baratos, desintermediados por conta da tecnologia, o que ela provê, né? As funções de trabalho, inclusive, vão mudar e vão impactar o dia a dia de todos nós, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal. Agora, muitos de vocês também investiram muitos de vocês também contrataram, né? Financiamento imobiliário, financiamento de veículos. Banco BV, inclusive, a gente é líder em financiamento de veículos leves usados, e no mercado, né, muito se discute sobre tokenização de veículos, no caso do financiamento, em que eu posso registrar num contrato inteligente, que é um contrato basicamente que codifica todas as regras que precisam ter, né, nessa relação da compra e venda do veículo, do financiamento. E aí, quando eu fizer o Pix, automaticamente eu tenho o registro do meu nome naquele contrato, e isso mitiga a questão de insegurança que muitas pessoas sentem na hora de contratar, né, um ativo real. Nesse caso, eu consigo tokenizar esse ativo do mundo real, facilitando, né, as nossas compras e também barateando, muitas vezes. Então, aqui são alguns exemplos do porquê o DREX ele oferece muitos benefícios, né? Ele impulsiona com que os bancos vão além, busquem casos de uso e mudem suas estratégias de produtos, desde o atacado até o varejo. Então, acho que essa é a minha visão. Isso, e acho que a gente estava conversando aí no café em relação à tokenização, e você que é a mulher da inovação, eu até te fiz uma pergunta e a sua resposta foi cirúrgica, eu adorei. Muito se fala de tokenização, muito se fala do que tokenizar e do que não tokenizar no passado, que hoje a gente fala o que nós não vamos tokenizar, porque tudo pode ser tokenizado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre seu lado inovação versus tokenização e daí uma aula para a gente. Não é para tanto, mas vou falar o que eu acho, algumas baboseiras aqui, depois vocês a gente conversa juntos. Mas eu acho que aqui, né,
BCG, uma grande consultora renomada no mercado, fez uma estimativa de que 10% do PIB mundial vai ser tokenizado até 2030. Isso é muita grana. Equivale a cerca de 16 trilhões de dólares movimentados. Porque, basicamente, muitas coisas conseguem ser tokenizadas e conseguem trazer valor agregado. Desde ideias, enfim, arte, ativos reais, investimentos que a gente já falou, e até o dinheiro, que é o caso que a gente está falando aqui, né? O ponto é que os ativos não vão mudar. Nenhum produto vai mudar de fato, mas que eles vão ser oferecidos de outras formas mais vantajosas, né? O que muda nesse caso é o canal. E o Banco Central recentemente também divulgou, né, um plano que eles têm de lançar um super app. E esse super app, imagina, muitos de vocês devem ter vários aplicativos de banco no celular, né? E muitas vezes é confuso, porque você não sabe direito o valor total na sua conta corrente, tem que entrar em 5 aplicativos ao mesmo tempo, fazer a soma. E o super app, ele vem a facilitar isso, juntando as inovações que o Banco Central tem feito nos últimos anos, desde o Pix, o Open Finance e o Drex. Vou deixar também para os meus colegas comentarem um pouco, são bastante experts nesse assunto. Por favor. Não, do meu lado, acho que é muito bom ouvir alguém de produto, que eu acho que você é de produto, né? Sim, para pensar nas coisas, e os advogados ficam atrás com os riscos jurídicos, né? Porque tudo que você tokeniza, muitas das coisas que você tokeniza, elas não deixam de existir. Aí você precisa ter uma depositária, você precisa... Aquele bem ainda existe no mundo real, e, claro, eu tenho certeza que a gente vai achar um tratamento para isso, mas, assim, é um ponto que não dá para endereçar, né? Tudo pode ser tokenizado, inclusive o dinheiro, mas o dinheiro, enfim, tem uma outra forma e tal, tem uma discussão, mas um imóvel, por exemplo, o imóvel, obviamente, ele existe, precisa ser registrado de alguma maneira real. Então, eu acho que a gente vai chegar num momento ainda que a gente consiga ter uma segurança jurídica que sim, o mercado vai ser potencialmente tokenizado e a liquidação vai acontecer na plataforma do Drex, por exemplo, e daí você evita riscos, vários riscos da contraparte, por exemplo. Mas, por exemplo, será que vai deixar de existir uma depositária? Talvez não, né? Talvez não. E a gente precisa tentar ver como que os dois mundos vão se acoplar e interagir, né? Acho que é um desafio e que sim, que eu também acredito na tokenização, mas eu sempre olho com uma visão de advogado assim, pô, e os ativos reais mesmo, né? O que vão ser deles? O que eu complemento um pouco, talvez esteja dentro desses 10%, a gente vai ter todo um mundo, e daí eu acho que é os casos de uso mais práticos de tokens utilitários. Então, você comprou uma passagem aérea, aquilo lá pode ser um ativo digital, pode ser um token, pode estar atrelado a um smart contract, com política de cancelamento, com política de check-in, com um monte de coisa que está atrelado àquilo, o pagamento com uma moeda digital, o ingresso para um show, e daí você precisa transferir aquilo para daí, voltando à passagem, né? Para um outro passageiro, alterar a data, fazer qualquer coisa, e ter essa possibilidade sem precisar, enfim, entrar no sistema daquela companhia aérea, ou no ingresso, poder passar para uma outra pessoa que tem aquele mesmo benefício, se você comprou como estudante, ou se você comprou como sei lá o quê, dentro ainda do ingresso, ter toda essa transparência para não... Se realmente foi um único wallet que comprou todos os ingressos ou não, e etc. Consumiu aquilo, disparou o smart contract, pagou lá da tua conta, e aquele token perde a utilidade, segue a vida dele e tudo mais. Até a gente caminhar realmente para tokenizar um carro, que daí, lá na frente, enfim, as discussões têm que começar agora, mas envolver cartório e outras esferas aí para realmente isso funcionar da maneira que a gente imagina. Então, assim, comprar um ativo, tokenizar um ativo com grande valor e um terreno e etc., a gente vai ter que trabalhar muito, associações aí, todo mundo bem convidado e etc., para mexer em muita coisa, mas a gente tem todo mundo, ou já de ativos digitais, de comprar um crédito celular, comprar um dinheiro virtual, às vezes, que se você paga com uma moeda comum,
você, de repente, não tem a garantia que você vai receber aquele ativo. A partir do momento que você está com uma moeda digital, você compra aquele ativo digital e já recebe, né? Comprar um NFT, comprar qualquer outra coisa assim. Então, eu vejo que, de largada, assim que isso sair, uma grande parte da economia já começa a utilizar isso, tendo benefícios, tendo ganhos, e o que a gente tem que se preparar como mercado nesse próximo 1 ano e meio, 2, é começar a criar isso. Então, assim, quem vai prover esse serviço para ticketeria, quem vai prover esse serviço para a companhia aérea, quem vai fazer, porque daí o usuário com dinheiro para comprar isso daí vai ter, né, para rede de hotéis e para o que vier. Então, esses casos de uso tem que surgir, e daí a moeda vai ganhar mercado aí para caramba. Só para complementar, tem uns papos chatos de advogado, assim, né? Mas tem um caso, a pessoa tokenizou um bem imóvel, e daí a transmissão de bens imóveis chama direitos reais, assim, que você, de fato, você transmite o bem. E daí, só que o token é uma transmissão de uma obrigação, né? Daí o cartório falou, mas o que é isso? Assim, o bem, ele existe aqui na matrícula, não importa se você tem um token, que, assim, então, tem uma... Acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda. Por exemplo, se o cartório for um nó de uma rede, se o Detran for um nó da rede, acho que eu quero estar vivo para chegar. Eu tenho certeza que eu estarei. Vai estar. Eu tenho certeza que eu estarei. Isso vai ser rápido, mas tem os desafios de privacidade, tem os desafios. Alguns são entes públicos, então eu acho que esse ajuste fino, assim, ele será um pouco necessário, mas rápido também. Também acho que será rápido. Temos aqui encerrar para todos comemorarmos o evento e o sucesso, né, de todos os painéis. Eu só queria fazer uma última provocação, mas eu nem espero que vocês respondam. Talvez uma provocação também para a plateia. O que a gente espera, né, do nosso mercado financeiro, do mercado de cripto, do mercado de inovação, mercado nos próximos anos, porque eu acho que a gente ainda está arranhando a ponta, assim, o começo de um iceberg do que vem muito por aí ainda, de inovação, de produtos, de preocupações, de regulação. Então, eu deixo aqui uma pimentinha para um próximo evento e um próximo painel. Obrigado, boa noite. Meu nome é Rodrigo, tenho um escritório de advocacia próprio e tenho 2 pontos que eu queria que vocês comentassem rapidamente por conta do tempo. Um geral, quem quiser responder, queria que falasse um pouquinho sobre a visão do parecer de orientação 40 da CVM, que fala dos ativos, dos valores imobiliários e os tokens de renda fixa serem distribuídos por plataforma de equity crowdfunding, que eu não sei se é uma segurança ou se é um desincentivo ao mercado de tokenização. E a outra pergunta, talvez para o Daniel, que eu lembro dele de quando a gente era colega no Tozini, há 10 anos atrás, ele trabalhava com tributário. Assim, até que ponto a evolução da indústria cripto depende de um modelo tributário? A gente está falando de reforma tributária agora, que não aborda nenhum desses temas, mas eu acho que o Estado tem que continuar arrecadando, pelo menos tem essa intenção de continuar arrecadando, e até que ponto as coisas têm que andar em paralelo para que o modelo cripto se estabeleça num contexto em que o Estado consiga manter a sua função de arrecadar recursos. Eu já cometi esse pecado de tentar ser um tributarista, não deu certo. Hoje eu tento fazer outras coisas, mas bom te ver, bom te ver. Eu confesso que meu conhecimento tributário é praticamente zero, assim, mas todas as estruturas na Bitso, assim, sempre tem a perna tributária, e quando a gente percebe, é um mundo, né? Tem 300 mil, tem um ecossistema tributário que a gente não percebeu. Eu acho assim, a pergunta é muito ampla, mas acho que a Receita Federal, ela, de certa forma, ela foi obrigada a regular um pouco, né? A IN é de 2019, então, e a IN é super ampla também, eles querem mudar a IN agora, e ela alcança muitas coisas, né? Então, assim, acho que a Receita Federal
ela já falou que depois da regra infra, ela vai aprimorar um pouco a iene, até mudar, e ela está falando com o Banco Central. Então, assim, acho que não terão surpresas em relação à tributação de criptoativos e tal, mas eu acho que pode até ficar um pouco mais restritivo, assim. E a primeira pergunta, desculpa, o que eu posso dizer é que será muito transparente, frustrou um pouco o mercado, né? Acho que foi natural, isso assim, o crowdfunding, a instrução 88, ela é super restrita, né? Um volume baixo. Depois no ofício circular eles mudaram um pouco, assim. Acho que tem uma flexibilidade. Eu gosto muito da CVM, assim. Acho que eles são pessoas muito inteligentes e capazes e dialogam com o mercado. Acho que isso é fundamental, assim. Acho que o ofício não corrigiu um pouco a frustração, mas deixou uma flexibilidade maior de diálogo com o mercado. Acho que essa é a minha percepção até individual, assim. Não sei, os colegas. E daí, se eu puder só pegar aquele gancho da Renata um pouco, assim, né, que você falou do futuro para pensar, né? O que eu vejo assim, rapidinho, né, mas assim, antigamente, quando a gente, sei lá, e precisava ir, ela falou, pô, você não pode investir no final de semana. Sei lá, antes você precisava esperar a agência abrir para poder ir lá retirar o teu cartão, sei lá. Daí depois, cheque. Então, assim, a sociedade está evoluindo. Então, na verdade, assim, o sistema financeiro e outros sistemas em volta estão acompanhando a evolução da sociedade tecnológica e tudo mais. Então, com certeza, ele vai continuar sendo cada vez mais instantâneo, cada vez mais conectado, cada vez mais inteligente, mas acompanhando o que está acontecendo, assim. E antes você podia esperar, sei lá, um mês para chegar seu extrato, hoje você quer ter um aplicativo que você vê todas as suas contas. Então, a gente vai continuar ainda evoluindo bastante, assim. Sim, espero, e muito, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, e acho que o mundo cripto me picou há 2 anos e meio, e eu acho sensacional, e é muito dinâmico. A gente usa aquela palavra disruptivo, mas acho que nem tem mais essa palavra no mundo cripto, porque já passou disso. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com tudo isso que vem por aí. Não sei se vocês querem finalizar com alguma palavra ou com algum encerramento. Se não, eu agradeço a todos, agradeço todos os painelistas, agradeço a nossa audiência online, a nossa audiência presencial, e acho que agora é hora do nosso happy hour, né?